Prosseguindo falando sobre Erasmo de Roterdã, agora o número 8.4.2, as obras de Erasmo de Roterdã. Primeira obra, Manual do Cavaleiro Cristão. Publicado em 1503, escrito a um amigo com a finalidade de lhe instruir sobre como o cristão enfrenta este mundo. Descreve o combate espiritual que ameaça a comunhão da alma com Deus e apresenta a Bíblia como melhor maneira de renovar a vida espiritual. Então, lembrando que nesse período a Igreja Católica ela dificultava o estudo da Bíblia. A Bíblia não deveria estar nas mãos do povo, não deveria estar nem no ouvido do povo. Por isso eles faziam as suas missas em latim, né, para que o povo não entendesse a Bíblia Sagrada. É algo inacreditável, né? E eles diziam que o povo com a Bíblia nas mãos vão interpretar errado e vai causar um caos no mundo. Era uma mentira esfarrapada. É por isso que eu defendo, e a história comprova, que a instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana, ela nunca foi igreja cristã. Esse é um momento importante para nós estarmos falando isso no estudo da teologia da Reforma Protestante. Ela foi fundada, né, pelo Império Romano, que era a besta do Apocalipse, o quarto animal de Daniel, capítulo 7, e ela já foi fundada como Babilônia Apocalíptica. Ela manteve doutrinas que vêm lá desde a Babilônia Apocalíptica, com Semíramis e Nimrod. Tá bom? Então ela nunca foi igreja cristã. Por que eu falo isso? Porque as pessoas das igrejas reformadas, elas têm uma visão diferente. Eles dizem que a Igreja Católica era a igreja cristã, Lutero afirmava que antes era a igreja cristã e que se desviou num determinado momento, tá bom? Que deve ter se desviado ali nos dias de Lutero, porque Lutero, ele mesmo, nós vamos ver que ele nunca saiu da Igreja Católica. 4 anos depois daquela data da Reforma, Lutero ainda estava ligado à Igreja Católica. Foi o Papa que o excomungou, mas ele nunca saiu da Igreja Católica, tá bom? Então, a Igreja Católica, ela nunca foi igreja cristã, tá bom? Ela sempre foi Babilônia Apocalíptica. E essa história que ela prega, que havia uma igreja única, a Igreja Católica Apostólica Romana era a santa igreja e única, isso não é verdade, tá bom? Sempre existiram grupos, normalmente intitulado por eles de anabatistas, porque naquela época não havia, como nós temos hoje, registro de nome, tá bom? Então eram simplesmente chamadas de igrejas cristãs, e a Igreja Católica que chamava eles de rebatizadores. Então nós vimos alguns, como o movimento dos valdenses, que era um dos rebatizadores, ali cerca de 300 anos antes da Reforma. E nós só temos conhecimento deles na história porque a Igreja Católica perseguiu muito e matou muito aqueles cristãos, né, chamados anabatistas. Tá bom? E então sempre existiu a igreja verdadeira. E também nós falamos isso porque você afirmar que a Igreja Católica foi igreja cristã, então justifica a crítica do mundo, dizendo que o cristianismo ele sempre foi violento, perseguiu e matou até o período da Reforma, quando não é verdade. Não era o cristianismo que perseguia e matava. Foi uma instituição político-religiosa fundada pela besta de Daniel, capítulo 7. Então, chamar ela de igreja cristã em alguma época é dar um tiro no pé do cristianismo, porque aí o cristianismo, então, tem que assumir os erros dessa instituição que seria a igreja cristã verdadeira, de jeito nenhum. As atitudes da Igreja Católica de perseguir e matar até outros cristãos, essa não é uma atitude cristã, e sem contar as heresias que eles implementaram, né? Uma outra obra de Erasmo de Roterdã é chamado Os Pais Cristãos, que ele comenta sobre os primeiros pais da igreja, publicada em 1521. Do Livre-Arbítrio, publicado em 1526. Esse livro, então, ele foi uma resposta de Erasmo de Roterdã a Lutero, porque eles discordavam do livre-arbítrio.
Erasmo de Roterdã falava, olha, a doutrina do livre-arbítrio, ela foi inserida, né, por Agostinho e baseado na doutrina da predestinação que vem do paganismo, tá bom? E ele dizia para Lutero, se você prega isso, você está transformando o nosso Deus em um Deus mau, porque você está dizendo que ele ordena que as pessoas sejam idólatras, que as pessoas matem, que as pessoas se corrompam, né? Você está dizendo que se existe uma corrupção hoje na igreja, é por ordem de Deus. Então ele debatia isso com Lutero, falando, se é ordem de Deus, então não deveríamos nem nos opor a essa corrupção na igreja católica, tá bom? E ele dizia, né, você está transformando o nosso Deus em um Deus mau, essa doutrina transforma o nosso Deus em um Deus mau. Aí ele disse para Lutero uma frase, deixe Deus ser bom, né, por causa da doutrina do livre-arbítrio. E sabe o que Lutero respondeu? Lutero respondeu, deixe Deus ser Deus. Ou seja, é um absurdo, né? Deixe Deus ordenar que a igreja católica se corrompa, deixa Deus ordenar que o Papa se corrompa, deixa Deus ordenar que o Papa mate cristãos verdadeiros, é um absurdo. Ou seja, deixa então Deus ordenar que o Papa te persiga e te mate, Lutero. É uma doutrina absurda, mas que infelizmente está ganhando espaço hoje, mas entre grupos que não conhecem a Bíblia de verdade. Quem conhece a Bíblia de verdade sabe que Deus deu livre-arbítrio ao homem e Deus a todo momento cobra do homem uma atitude correta, que o homem decida o que ele vai querer, ou bem ou mal, seja com Josué, com Elias. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Erasmo de Roterdã também ele fez uma tradução do Novo Testamento grego. Então, aquilo foi importante para aquelas igrejas. Até Lutero ele vai fazer uso desse Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã. E uma outra obra chamada Os Colóquios. Nesta obra defende como seria uma sociedade cristã, justa, razoável e amiga da paz. Então, essas são as obras de Erasmo de Roterdã.